Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as cartas do Apocalipse, cartas dirigidas pelo Senhor Jesus às igrejas, por meio da visão dada ao apóstolo João. E hoje falar sobre a igreja de Pérgamo. Essa igreja tem algumas peculiaridades e muitas lições para que a gente aprenda. Mas antes, vamos orar. Pedir a Deus que abençoe a palavra e que abra nosso discernimento para que a gente tenha total entendimento daquilo que Deus pretende comunicar aos nossos corações essa noite. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Exaltamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Deus, o único a quem servimos, o único que merece a adoração dos nossos corações, o único, Pai, a quem nós dirigimos o nosso louvor, Pai, porque o teu favor é grande nas nossas vidas, que o teu amor derramado sobre nós não temos como pagar, porque a tua graça, Pai, que se manifesta em nós, por meio do teu Filho Jesus, que nos trouxe a salvação, Pai, salvação que só por meio dele nós conseguimos, isso não tem preço, Pai, e por isso nós te amamos, por isso nós te louvamos, por isso nós te rendemos louvores nessa noite, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, no teu santo nome, e para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória que é dedicada do coração dessa igreja para o Senhor, Pai, e que o Senhor possa abençoar essa palavra, Pai, trazendo ao coração de cada um de nós, cada um dos irmãos, entendimento, para que possamos, Pai, andar de acordo com a tua santa vontade, porque isso é o que nos importa. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Essa que é uma igreja a qual, como já dito, o Senhor Jesus dedicou uma carta de maneira específica, e aqui nós temos aqui uma imagem aproximada de como seria essa igreja de Pérgamo. Aqui o grande teatro, onde cabiam, segundo a história relata, cabiam mais ou menos 10 mil pessoas para assistir o que era apresentado. Lá em cima, o altar a Zeus, vamos falar sobre esse altar também. Lá naquele ponto, também um altar a Trajano, porque eu vou falar o que é que significa, o que é que se fazia nisso, nessa cidade, nesse local, e por que essas estruturas representavam algo que era tão nocivo e que Jesus chamou a atenção, nos chamou a atenção. Esse aqui é o altar, a forma como ele se localizava na cidade de Pérgamo, era uma estrutura que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje, essa estrutura, final do século XIX, houve escavações, e nessas escavações, nessa expedição, essa estrutura toda, que é essa aqui, ela foi retirada, e hoje ela se encontra no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha. Ela existe lá para visitação. E esse altar é o altar que era dedicado a Zeus. Tá? Aqui o local, em Pérgamo mesmo, onde essa estrutura estava localizada. É um local que está preservado, porque há ali alguns resquícios ali que interessam para a arqueologia, então eles preservam. Lá ao fundo é a cidade de Bergama, que é uma cidade hoje moderna, né, que fica próxima aqui a Pérgamo, e daqui a gente pode ter uma ideia do porquê que essa cidade tinha uma importância, a ponto de ser considerada a cidade mais importante da Ásia Menor no seu tempo. Ela durou, essa hegemonia de Pérgamo, durou por aproximadamente 400 anos. Não foi um tempo curto. Foi uma cidade de fato importante. Ela não era portuária, mas era uma cidade que ela tinha a questão cultural, a questão... tinha uma escola de medicina, vamos falar dela também. Tinha algumas coisas peculiares ali da cidade de Pérgamo que tornava ela referência no seu tempo e na sua história. Quanto à altura, aqui a gente pode ver... Aqui a imagem do teatro, né? Para aproximadamente 10 pessoas, como eu disse. E lá no fundo, essa cidade de Pérgamo, ela ficava no alto. Esse monte onde estava aqui localizado Pérgamo, ele tinha aproximadamente 300 a 400 metros de altura, o que facilitava muito para a defesa da cidade, porque qualquer exército, qualquer tipo de força hostil que se aproximasse da cidade, de longe já poderia ser vista lá no vale. Então, para chegar na cidade, isso facilitava muito a questão de defesa dessa cidade. Mas,
Aí aqui terminando aqui, esse aqui é o deus Esculápio, o Asclépio, não vou falar dele daqui a pouquinho. Por enquanto, até nesse ponto, e vamos entrando aqui, fazendo terminada essa breve introdução histórica acerca da cidade. Terminada não, tem mais um fato aqui que eu gostaria de falar para vocês, que é importante. Essa cidade, a importância dela, como importância cultural, ela foi uma cidade em que estava localizada a segunda maior biblioteca do mundo na sua época. Só perdia para a Biblioteca de Alexandria. Havia lá 200 mil volumes, aproximadamente, rolos em papiro, né? E esses rolos, sobre várias áreas de conhecimento. Houve, na época, nesse mesmo período, um rei chamado Eumenes, que era o rei, na oportunidade, em 3 a.C., e ele tinha um projeto ambicioso de tornar essa biblioteca a maior do mundo, maior que Alexandria. Para isso, ele foi lá e contratou o Aristófanes de Bizâncio, que era o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, para fazer com que esse projeto ambicioso dele pudesse se tornar realidade. Ok, isso desagradou o rei Ptolomeu, do Egito, e quem fornecia o papiro para que as obras fossem produzidas e reproduzidas era justamente o Egito, que produzia o papiro. O papiro é feito a partir de uma planta que nasce no rio Nilo. E o que aconteceu? A partir daí, então, eles tiveram que desenvolver uma nova forma de fazer o registro dessas obras. E então surgiu o pergaminho. O pergaminho é um pedaço de couro curtido e beneficiado, no qual passaram a ser feitos todos os registros, as inscrições, as reproduções das obras. Então, a gente já conclui que pergaminho não foi o fato, né, de o pergaminho ser criado posteriormente a Pérgamo já existir, significa que não foi, o nome não foi dado em virtude do fato de o pergaminho ter sido, ou seja, não foi o pergaminho que deu nome à cidade, mas foi Pérgamo que deu nome ao pergaminho, né? Bom, e um outro ponto também, como eu disse, era um local onde havia uma escola de medicina. No seu tempo, era a escola conhecida, né? Muito conhecida, aliás. E nessa escola de medicina, havia a medicina que se praticava em Pérgamo. Ela era uma medicina que era ligada à ciência e à questão dos mitos. Essa questão mítica era muito ligada uma coisa com a outra. E nesse contexto se ensinava-se dessa forma, de modo que essa entidade, ou esse ser mitológico, ele foi adotado como alguém que determinava a cura, que curava efetivamente as pessoas. Em relação à medicina, até hoje, o símbolo da medicina é uma serpente envolvida num bastão por conta dessa entidade mitológica. Saiu daí essa questão, tá? Já em relação a Hipócrates, curiosamente, também foi aluno da escola de Esculápio, né? Mas Hipócrates já foi uma pessoa, um cidadão, né? Esse não, esse era um ser mitológico simplesmente, que inspirava as ações ali, inspirava a escola de medicina que havia naquele período. E a gente vai ver algumas consequências disso que realmente não tem nada a ver com o Evangelho. Bom, agora sim, concluída essa introdução acerca da cidade de Pérgamo, do que havia lá, eu quero que os irmãos, por favor, abram a Bíblia Sagrada, por favor, Apocalipse 2, faz a leitura de 12 a 17. Apocalipse, último livro, tranquilo, né? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: carta à igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve assim: declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porque tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, e que ensinou Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzidos a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticarem a prostituição.
Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca estará grafado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? O principal tema, a temática fundamental, central aqui em relação à igreja de Pérgamo, justamente o perigo de a igreja se misturar com o mundo. É o perigo de a igreja adotar posturas de mundanismo e trazer isso para dentro do contexto da igreja. Essa carta, ela funciona na verdade como um grande brado de Cristo para a igreja, para nos alertar de que essa verdade, de que coisas que estavam sendo praticadas no contexto dessa igreja, poderiam ser absolutamente nocivas para o povo de Deus. Nocivas no sentido mesmo de que nós devemos olhar para essa carta e olhar para nós mesmos, para saber se nós não estamos com alguma coisa que devamos corrigir, tanto no nível pessoal, quanto em nível de igreja. O perigo que estava assolando Pérgamo, ali naquele contexto, naquela situação, era justamente a confusão que havia, ou a dificuldade de identificar o que era efetivamente verdade e o que constituía engano, para saber o que era de fato ortodoxia e o que era de fato uma heresia. Esse é um contexto que a gente vê hoje nas nossas igrejas. Essa carta, ela foi escrita para Pérgamo, sim, havia a igreja de Pérgamo naquele momento, só que essa carta é para nós porque é exatamente o contexto que nós vemos hoje nas nossas igrejas, atualmente. E isso deve ser centro das nossas preocupações, porque quando a gente pratica algo que está errado, fora da vontade de Deus, a gente vai andar fora da vontade de Deus, é aí que está todo o problema. E a gente sabe que o conhecimento da palavra, para que a gente possa identificar o que é heresia e o que não é verdade, o que é de Deus e o que não é de Deus, passa pela disposição de nós buscarmos conhecimento. Conhecimento em quê? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, por isso é de lá que nós devemos extrair tudo que nós devemos praticar como igreja. Não tem outro jeito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 15, ele faz uma pergunta: então como farei? E ele responde: orarei no Espírito, mas também com entendimento. Eu vou cantar no Espírito, mas também com entendimento. Não existe uma igreja que é só espiritual, que só pratica os dons, que só exercita dons, que só faz revelação, que só faz isso e aquilo, sem ter conhecimento da palavra, porque você começa a caminhar por caminhos estranhos, desvencilhados, divorciado daquilo que a Bíblia efetivamente diz e ensina. Da mesma forma, não existe uma igreja que só vai tratar de doutrina, só vai ensinar doutrina, só vai falar ali de doutrinas e não vai dar margem para a prática da espiritualidade. Essa igreja também está errada. As duas coisas devem necessariamente andar juntos: conhecimento da palavra e prática da espiritualidade. Uma coisa não existe sem a outra. Se isso acontecer, pode ter certeza que essa igreja vai ter problema, vai andar por caminhos estranhos, seja por um lugar, por um caminho ou por outro. Então nós temos que estar bem alerta nesse sentido. Agora, uma outra pergunta que a gente tem que fazer, uma pergunta que se impõe: como é que nesse mundo hostil, nesse mundo que ao mesmo tempo que é hostil, é sedutor, a ponto de que muitas pessoas que estão na igreja não conseguem discernir o que de fato é de Deus e o que não é de Deus? Como é que a gente vai conciliar isso sem permitir que a igreja se mundanize? Sem trazer fogo estranho para dentro da igreja? Como é que a gente vai ter essa condição de fazer? Existe uma coisa que esse texto nos orienta e também coloca como uma palavra central, chamada fidelidade. Guardem essa palavra: fidelidade. A fidelidade passa pela busca, passa pelo conhecimento, sim, passa pela necessidade de entender a palavra e buscar entendimento na palavra, com certeza. Mas a heresia, ela tem ganhado espaço no meio das nossas igrejas. Era assim em Pérgamo e é assim hoje. Era e é, infelizmente. Por isso que Jesus nos alerta com uma carta que é atemporal. Todas as cartas do Apocalipse são atemporais, e essa tem a mesma vocação.
Uma curiosidade sobre Pérgamo, sobre o nome Pérgamo. Pérgamo significa casado. Olha que curioso. Jesus fez essa carta como uma forma, ela foi praticamente profético em relação a Pérgamo, porque ela simbolizava e orientava sobre práticas mundanas que estavam sendo misturadas, paganismos que estavam sendo trazidos para dentro da igreja, heresias, idolatrias, e Jesus alerta sobre isso e fala sobre isso. Pérgamo, o nome Pérgamo, ele é praticamente profético nesse sentido. O que nós como igreja temos que entender fundamentalmente é que nós devemos, como noiva de Cristo, como noiva do Senhor, nos apresentar para Ele de uma forma imaculada. É isso que nós devemos buscar. E como é que a gente vai chegar nisso? É só se a gente estudar, é só se a gente buscar, é só se a gente orar e sobretudo se a gente praticar e ter a coragem de não permitir que determinadas coisas entrem na igreja. Isso é uma das coisas que pesava contra Pérgamo. E Jesus vai falar disso. A igreja, ela não pode se conformar com nenhum tipo de engano doutrinário. Se permitir capitular em qualquer tipo de pecado moral. Isso não pode perceber, não pode ser permitido. O que a palavra de Deus nos orienta, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 12:2, é que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa provar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Portanto, não é olhar para o mundo e achar que está tudo bem. Não é olhar para o mundo e achar que isso, não, tranquilo, isso pode ser praticado no meio da igreja. Não é olhar para o mundo e dizer, vamos trazer isso como prática, vamos adotar isso é tão interessante, isso é politicamente correto, isso é muito legal, isso está na moda, vamos trazer, vamos praticar. Não, na igreja não funciona, não deve funcionar assim. E essa igreja, Jesus alerta exatamente nesse sentido. É exatamente sobre isso que ele está falando no contexto dessa igreja. Três pontos do paganismo religioso que era praticado em Pérgamo e que a gente tem que atentar, que a gente tem que tomar cuidado. Na Acrópole da cidade, onde ficava lá o templo de Zeus, está ali, e ficava no lugar alto, no local de destaque, ficava ali. Nesse local, todas as manhãs, fumaça de sacrifício dedicada a tudo que é Deus, era sacrificado lá. Tudo que é Deus, tudo que é divindade. Essas divindades aí mitológicas, tudo. Menos Deus. Deus não era adorado na cidade de Pérgamo. O Deus verdadeiro? Não. Zeus? Ok. Zeus sim era adorado. Um ser mitológico. Pois é assim que eles praticavam o que eles chamavam de religião naquele contexto. Um segundo ponto, havia esse Deus serpente, Esculápio. Ele era adorado como alguém que promovia cura. E era adorado, existia inclusive um templo Esculápio. Vê se eu acho aqui rapidinho. E esse templo, não está dando, beleza. Esse templo ali, as pessoas se dirigiam para ser curadas nesse templo que era dedicado ali a essa divindade Esculápio. E atribuíam o poder de cura, a cura que era promovida a essa entidade mitológica. E adoravam, e acendiam incenso, e queimavam incenso, adoravam serpentes vivas. Olha o nível de adoração, o nível de prática que eles chamavam de prática religiosa. Essa base é uma base de coluna, as ruínas do templo de Esculápio. Essas ruínas, as bases das colunas dessas ruínas, todas ali com inscrições de cobras desenhadas. Por quê? Porque a cobra, a serpente, era efetivamente quem era adorado naquele contexto. Olha o nível de religião que eles praticavam em Pérgamo. E havia uma igreja remanescente, uma igreja fiel nesse mesmo contexto, nessa mesma cidade. Mas Pérgamo não teve só esse privilégio. Pérgamo foi a primeira cidade que em 29 a.C. recebeu, e lá foi construído um templo de adoração ao imperador vivo. Esse templo era o templo de Trajano. Mais 2 slides. Templo de Trajano. E nesse templo, o imperador era adorado como Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Olha o nível de heresia, o nível de paganismo. Irmãos, qualquer lugar onde
qualquer ser, qualquer coisa, qualquer pastor, qualquer apóstolo, ou sei lá o que, seja adorado como Deus, esse lugar é efetivamente o trono de Satanás. Satanás está assentado nesse local. O local, a igreja é um local de adoração de Cristo, no centro de todas as coisas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Como que você vai criar um templo para adoração de um imperador, um pecador, um pagão, vivo, querendo ser adorado como Deus? E nessa cidade, eles permitiam que isso acontecesse. Segue o texto. Inclusive, foram encontradas ali estátuas, né, nas ruínas de Trajano e Adriano. Falei para o pastor, não tem nada a ver com o pastor Adriano. Mas, estava lá, imperador. Os dois queriam ser adorados da mesma forma, como deuses. Por isso é que Jesus dizia, esses são motivos pelos quais Jesus afirmava que nessa cidade estava o trono de Satanás. Por um motivo muito simples. Zeus era adorado como Deus. Imperadores eram adorados como senhores. Esculápio era adorado como aquele que cura. Cadê o Espírito Santo? Cadê Deus Pai? Cadê Deus Filho nessa história? Não tem. A Trindade era totalmente rejeitada no contexto de Pérgamo. Rejeitada. Em qualquer lugar que não coloque Cristo no centro da adoração, ali pode ter certeza, está o trono de Satanás. O problema que havia em relação aos cristãos é que os súditos romanos eram obrigados a uma vez por ano a ir ao templo e queimar incenso a César. Isso era uma ordem. Como eu disse, eles queriam ser adorados como deuses. Ocorre que os cristãos, que eles se recusavam a fazer. Portanto, eram perseguidos, torturados e eram mortos. Mas, se você fosse uma vez por ano e queimasse incenso a César, você poderia adorar qualquer Deus que você achasse que devesse adorar. Só que os cristãos, eles não aceitavam isso. Eles diziam que só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. E essa é a postura que nós, como igreja, devemos ter. Essa é a postura que a gente deve adotar. Só Jesus é o Senhor. Essa postura é exigida. Por mais que nós sejamos perseguidos, por mais que nós sejamos ridicularizados, por mais que as pessoas não nos compreendam, não importa. Isso é o que menos importa. Porque a nossa fé está acima, nós sabemos que estamos com a verdade e sabemos que só Jesus é o Senhor. Nós não estamos sendo perseguidos, pelo menos não nesse ponto. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O diabo nunca teve nenhum tipo de sucesso perseguindo a igreja. Historicamente a gente olha desde o passado, vamos voltar no passado aí, nas primeiras igrejas, houve perseguição, sempre houve e há agora. Toda vez que o diabo tentou agir com truculência, a igreja só prosperou, perceberam isso? Aí que a igreja crescia. Eu quero dizer aos irmãos que a gente não tem que ter medo de perseguição. Porque se um dia a gente chegar ser perseguido próximo disso, eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui, se não todos, morreriam pelo amor que tem a Cristo. É assim que funciona. Nós não suportaríamos ver os nossos entes queridos, os nossos filhos, nossos pais, pessoas que a gente gosta, nossos irmãos da igreja, sendo perseguidos e mortos. Com certeza nós nos oporíamos e confirmaríamos a nossa fé em Cristo para morrer pela nossa fé. Eu tenho certeza disso. Não adianta perseguir. E Satanás também percebeu isso nesse sentido. Satanás, ele tem as suas astúcias, ele é sutil. Ele entende que o sistema religioso pagão é muito mais eficiente para que ele possa atingir os objetivos dele. Então ele sabe que não adianta perseguir. E o que ele faz? Ele simplesmente, muda de estratégia. Quando ele não consegue de uma forma, o que o texto diz? Ele apela para a sedução. Ela apela para outras formas. Ele faz com que ideias, conceitos, ideologias vão ingressando ali de maneira sorrateira, sem que as pessoas percebam. E a igreja, infelizmente, muitas vezes vai comprando essas coisas. E é isso que não pode acontecer. Esse é o alerta que essa carta também nos faz. E mais, irmãos, o problema que a gente tem que ter discernimento para saber, o problema não eram essas estruturas. Essas estruturas é o que menos importa. Ou será que Satanás só atuava no âmbito dessas estruturas? Será que ele está distrito a um ponto geográfico, não só atua ali?
O problema, irmão, era o sistema que estava instalado. Essas estruturas são mero reflexo do sistema que Satanás já tinha imposto para aquele povo, e eles simplesmente estavam aceitando como natural, que era assim mesmo que funciona. Somos culturalmente assim, somos socialmente assim. Não. Esse é o problema. A gente tem muita infantilidade espiritual pensar que é só nesses pontos que ele poderia atuar. E da mesma forma como atuou em Pérgamo, ele atua hoje no sistema que nós vivemos, inserindo as suas ideias, suas ideologias, seus conceitos, querendo impor determinados comportamentos que a gente sabe que, na maioria, são contrários à palavra de Deus. Só que a gente não tem que se adequar ao sistema, a gente não tem que se conformar ao sistema. Irmãos, o que a gente tem que ter em mente é que um dia, como nos explica lá na profecia em Daniel, a rocha vai se soltar e vai atingir o pé da estátua, que representa todos os sistemas vigentes da terra até aquele momento, e vai simplesmente pôr abaixo tudo que havia como sistema, tudo que se entendia como regra, como comportamento, como cultura, tudo vai atingir o pé da estátua, que é de barro e de bronze, de ferro, e ela vai simplesmente acabar, ela vai derribar, e um novo reino vai se estabelecer. Um reino, sim, esse reino que é eterno, o reino do nosso Senhor Jesus, e a esse reino que nós vamos pertencer. É por esse sistema, é por esse reino que nós estamos aqui, e é por isso que a gente não tem que ter medo de sistema. Isso aqui tudo vai acabar um dia, não está longe, isso vai terminar, e um reino eterno vai se instalar, e a gente vai estar lá, a gente vai estar lá. É por isso que a gente não tem que ficar com medo de sistema. Nós temos que nos posicionar como igreja. Esquece o que está acontecendo, esquece, esse mundo aí fora está perdido. Esse mundo aí fora, Jesus já disse, Deus desse século, Satanás, ele comanda as coisas aí fora. É verdade, o próprio Cristo disse isso. A gente não tem que se conformar não, meus irmãos. A gente tem que ter coragem. Assim como fez Antipas, naquele contexto mesmo da igreja de Pérgamo, havia os seus fiéis. Lembra que eu falei da palavra fidelidade? Antipas foi lembrado por Cristo e foi martirizado e morto dentro de um boi de bronze. Foi martirizado dessa forma e foi lembrado, essa é a imagem. Colocaram ali dentro, Antipas, dentro desse boi de bronze, colocaram fogo embaixo, cheio de óleo, para que ele morresse ali frito, cozido e asfixiado. Essa foi a morte que foi imposta a Antipas pelo um simples fato, por ele ser fiel. E Jesus lembrou de Antipas na sua carta. Portanto, quer ser lembrado por Cristo? Guarde a sua fidelidade. Guarde a sua fidelidade. Não abra mão do Evangelho, não negocie, não torne barato aquilo que Deus ganhou por nós de uma forma tão cara, entregando a sua própria vida. Não faça barato o Evangelho que não é de graça. Aliás, a graça, ela vem por meio do Evangelho, mas ela não é gratuita, não é fácil, não é barata. Não. A fidelidade nós devemos guardar sim. E Jesus lembrou de Antipas ali, chamando ele de meu fiel. Meu fiel. É assim, imagina a honra. Deus olhar para nós e falar assim, esse aqui é o meu fiel, esse aqui guarda a fidelidade. Esse aqui não abre mão do Evangelho. Esse aqui pratica, busca, se dedica. Esse aqui é interessado. Esse aqui não está disposto a morrer por Cristo. Imagina uma situação. Pois é, está disponível para nós também. Mas, lá no 14, no versículo 14, Jesus começa a falar de uma igreja e começa um alerta para nós também. Começa a falar que essa igreja começa a negociar a verdade. Começa a falar que essa igreja, ela começa a praticar as doutrinas de Balaão. Vocês sabem quem foi o Balaão? Já lemos sobre isso, Números 24, 22 a 24, falando sobre a história de Balaão. Balaão, na verdade, ele era um profeta, mas ele era um profeta que se vendia por dinheiro. Observe que o que a igreja o que tem sido proposto em nível de algumas igrejas aí, hoje, não é mais a apostasia. Não estamos falando mais para você sair da igreja porque a igreja não serve. A proposta hoje é o ecumenismo. Vamos misturar tudo. Pérgamo.
A proposta não é mais que você abandone a fé para ceder às propostas do mundo. E infelizmente isso tem feito, essas ideias têm feito que muitos crentes apostatem da fé assentados nos bancos das igrejas. Que apostatar da fé não é só você sair da igreja. Apostatar da fé é você estar no contexto de igreja praticando o contrário daquilo que o evangelho te ensina como verdade. Isso também é apostasia. Mais um ponto. Balaão se vendeu por dinheiro. Fez a mesma coisa que muitos ministérios, muitos pastores fazem hoje, pregam por conveniência. São líderes mercenários, falsos profetas, negociam a fé, fazem da igreja simplesmente um negócio lucrativo, vendem bênçãos materiais, como se Deus criasse algum tipo de vínculo e ficasse com algum tipo de dívida em relação a quem quer que seja. Utilizam a torpeza do coração das pessoas que vão procurar por um Deus segundo a vontade dela para receber aquilo que eles esperam. E aí, eles simplesmente não encontram, não são alcançados. É claro que essas pessoas se frustram, evidente que elas se frustram, e tem que se frustrar mesmo, porque tem um coração corrompido. O que tem que ser ensinado em nível de igreja, e essa é a mensagem do evangelho, é que a maior de todas as bênçãos é a graça de ser recebido por Deus, por meio do sacrifício vicário de Cristo, e por meio de um sacrifício que só Ele poderia ter feito por nós, para nos conceder algo que nós não merecíamos, que é a salvação. Essa é a mensagem do evangelho. Isso é o que deve ser ensinado nas igrejas. Não compra de bênção, não troca de favor, não conquistar isso e aquilo, uma loucura. O evangelho se perde no contexto disso, e a gente vê muitos falsos profetas trabalhando dessa forma, e pregando esse tipo de coisa, e as igrejas assim, ó, dura de gente. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não têm coragem, não têm a disposição de buscar, de abrir a palavra, de buscar Deus, de orar, conhecer a palavra de Deus, e aí são facilmente enganadas por essas pessoas, enganadas pelos próprios corações delas, que induzem elas em práticas que não têm nada a ver com o evangelho, totalmente divorciadas da Bíblia. Mas o que hoje nós temos, infelizmente temos, são igrejas que funcionam de maneira hierarquizada, são empresas, verdadeiras empresas. A metodologia está valendo mais do que a palavra, ela é mais enfatizada no contexto dessas igrejas do que a palavra. A antropocentria, ela toma lugar de Cristo no culto. As pessoas não podem, os apóstolos, pastores, enfim, né, tem uma série de cargos que são criados. O problema, como eu disse, é que Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Você chega nessas igrejas e fala assim, não, temos que honrar esse, temos que honrar aquilo, você tem que honrar a Deus, você tem que honrar Jesus, você tem que honrar o Espírito Santo. Essa é a igreja de verdade. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus, meros instrumentos. Quando a gente está aqui na frente pregando, a gente é simplesmente mesmo um instrumento, e isso deve ser honra suficiente para nós. Deus nos usar apesar de nós mesmos. Essa é a consciência que nós temos que ter, não só no ministério da pregação, no ministério da música, seja qual for, dentro de uma igreja, o objetivo é honrar a Deus, não o líder, o pastor. Não que o pastor não tenha importância, claro que tem, mas a honra, a direção, a adoração, o louvor, a gente tem visto umas excrescências aí, a pessoa entregar a oferta na igreja e ajoelhar no pé do pastor. Já viram essas coisas na internet? Pois é, essa igreja, se você conhecer alguém, fala para sair dela, que não é uma igreja bíblica. Vai entregar alguma coisa lá, vai lá e toca no pé da esposa do pastor. O que é isso? Onde você encontra na Bíblia isso? Não está na Bíblia. Portanto, essa não é uma igreja bíblica. É um local onde Satanás se assenta, para ser bem claro. É o contexto da igreja de Pérgamo, que Jesus tanto alertou. E mais, olha o que diz a Bíblia em Mateus 23:8. Não deixe que pessoa alguma te chame de rabi ou mestre, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirija a alguma pessoa aqui na terra como pai, pois somente Deus, que está no céu, é seu pai. Não deixe que pessoa alguma chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, que é o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Qualquer igreja que funcione
fora desse parâmetro, não é uma igreja bíblica. Não é uma igreja bíblica. Como é que eu vou achar a igreja bíblica? Olha para a Bíblia, estuda a Bíblia, conheça a Bíblia. Quando você olhar para esse tipo de ministério, você vai entender perfeitamente que essa igreja não é bíblica. É muito simples. A revelação que nós precisamos está na Bíblia, na palavra de Deus. Mas falsos profetas hoje, inúmeros, têm se ancorado, se escondido atrás de supostos ministérios apostólicos. Alguns se intitulam pais-apóstolos. Olha o descompasso. Alguns dizem que são arcanjos e outros até reis. Nos Estados Unidos tem rei. Isso está no contexto da Bíblia? Você encontra isso em algum texto? Você consegue encontrar consonância, reflexo desse tipo de postura em algum texto da Bíblia? Em nenhum. Em nenhum. Mas procuram por prestígio, ficam numa competição dentro da igreja, andando na contramão do que é uma verdadeira espiritualidade. Essa é a grande verdade. Impõe práticas aos membros, como por exemplo a proibição de frequentar cultos em outras igrejas, sem que estejam devidamente autorizados, sob pena de serem considerados rebeldes. Como assim? Por estarem em desobediência. Isso é legalismo. Pior que o legalismo é o falso legalismo, porque você não encontra essa orientação na Bíblia. Quer saber o medo dessas pessoas? Que eles vão em alguma outra igreja e lá escutem a verdade e simplesmente entendam que aquele tipo de ministério não é bíblico e saiam de lá. É isso na verdade que eles querem, esse mesmo temor. Que quem não tem temor de nada e prega a verdade e sabe que prega a verdade, até quer que as pessoas da igreja vão a outros lugares para ensinar, para dar bom testemunho. Essa é a verdade, porque conhecem e pregam e vão dar bom testemunho sim, vão ser sal e luz. Não precisam ter medo em impor legalismos, sobretudo falsos legalismos, em relação aos membros da igreja, colocar medo, irmãos, isso não está na Bíblia. Falsos profetas, eles induzem comportamentos que são imorais e adotam como se fossem normais, para que as pessoas da igreja passem a praticar determinados tipos de conduta. Falam somente em acolher vidas, acolher pessoas, aceitar todos como são. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. A igreja ela está sim, aberta a todos, mas não a tudo, de forma nenhuma. Os pastores que têm esse tipo de ministério, pastores, né? Os pastores que têm esse tipo de conduta, na verdade eu duvido que eles tenham coragem de pregar com seriedade o que diz ali em Romanos 1, de 22 a 32. Se eles pregarem uma vez sobre isso com seriedade, a igreja esvazia. Porque as pessoas vão ter a clara percepção de que o que está sendo pregado ali não vem de Deus. Só para a gente rememorar bem fácil, bem rapidinho, que isso aqui é interessante. Olha o que diz o 21, Romanos 1, 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Sabe por que essas coisas ou entram na igreja? Sabe por que essas coisas passam a fazer parte do contexto de igreja? Tanta heresia, tanta idolatria? É justamente porque as pessoas não têm conhecimento de Deus e não glorificam a Deus como tal. Isso tem uma série de reflexos, uma série de pecados que vão entrando na igreja de maneira sorrateira e vão acabando, solapando os ministérios, inserindo falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E o que nós temos que tomar cuidado? Nós temos que ler a Bíblia. E olha o que diz aqui, continua Romanos 24. Por isso também Deus entregou as concupiscências dos corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade e em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O que é isso? Antropocentrismo. Tiraram Cristo do centro, botaram um homem para ser adorado. Não, a gente não pode falar, senão vai desagradar o irmão. Não, deixa o irmão desagradar, a verdade tem que ser dita. Por isso Deus os abandonou no 26, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, contrário à sua natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Está falando de quê? Homossexualidade. Está falando de homossexualidade. Deus condena. A hora que vocês lerem o 32, vai ver a consequência desse tipo de prática, pelo simples motivo de não glorificarem a Deus como Ele deve ser glorificado. Conduta da igreja de Pérgamo.
conduta que havia na cidade de Pérgamo, conduta que há hoje no meio das nossas igrejas. Tudo é natural, tudo é tranquilo. Não é assim que a Bíblia ensina, e nunca ensinou. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Sabe o que acontece com esse pessoal? Pois o 32 vai dizer o seguinte: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem com os que fazem. Portanto, se você não faz, mas consente, você também está errado. A igreja não tem que ficar acolhendo esse tipo de coisa. As pessoas que chegam aqui, todos devem ser acolhidos, todos devem ser aceitos, sim, todos, indistintamente, independente do que pratica, independente do que prega, independente da forma como estão. Contudo, a igreja é um lugar de transformação, não é lugar de inclusão, não. Transformação de vidas, esse é o local. A pessoa tem que entrar, a gente tem que falar a verdade para ela. E se a pessoa tiver com o coração aberto, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa e vai regenerar integralmente, para que ela seja bênção e dê bom testemunho da palavra de Deus, da obra de Deus, e faça ser uma bênção, um vaso de honra dentro dessa casa ou de qualquer outra. Mas o nosso descanso é saber que a misericórdia de Deus, apesar de tudo isso, havia um remanescente em Pérgamo, assim como nós somos esse remanescente. E com relação a esse remanescente, Deus exercita a sua misericórdia, para que nós não sejamos alcançados pela falta de caráter desses profetas de Mamon, pelas maldições que são por eles planejadas, e para que possamos estar repousados efetivamente sobre a proteção de Deus, que tem o firme propósito sempre de nos abençoar. Esse é o propósito de Deus. Por isso que a gente consegue prevalecer e continuar, mesmo nesse contexto de devassidão, de perda de valores, de total devassidão, a gente consegue caminhar junto com Deus, e é só assim que conseguimos. Mas, naquele contexto, Balaão, tendo percebido que a perseguição não ia resolver o problema, ele propôs o seguinte para Balaque: falou, não vai adiantar não, porque eu vou lá para amaldiçoar esse povo, chega lá eu só consigo abençoar, está dando esse problema, não vou conseguir amaldiçoar, até contra o povo de Deus não vale encantamento, né? Essa é uma garantia que nós temos na palavra de Deus. Portanto, a gente não tem que ficar com medo de macumba não, ficar com medo de coisa feita, outras coisas que inventam não, contra o povo de Deus não vale. Balaão foi pago para amaldiçoar, não conseguiu, simplesmente não deu conta. Ele falou, mas tem uma coisa que dá para fazer. Faz o seguinte, separa lá as mais bonitas lá que tem, as mulheres mais bonitas, vamos seduzir esse pessoal, vamos levar, vamos ofertar algumas coisas para eles que eles não têm, aí vamos ver o que vai acontecer. E foi o que eles fizeram. E sabe o que aconteceu a partir daí? Aí o povo de Israel caiu. Portanto, nós temos que estar alerta em relação às coisas espirituais e às coisas que o mundo oferta. Uma coisa não dispensa a outra, o cuidado tem que ser intenso e integral e o tempo inteiro. Irmãos, não tem coisa mais difícil para a nossa vida como cristãos do que vencermos a nós mesmos todos os dias. Isso é o que há de mais difícil, isso é o que há de mais complicado. E Satanás, infelizmente, conhece as nossas vulnerabilidades, sabe o quanto muitas vezes os homens são fracos em relação à questão da sexualidade, e as mulheres também. Até porque nesse contexto não foram apresentadas só mulheres bonitas ali, também foram apresentados outros, né, jovens ali bonitos, com certeza, e o povo se misturou, foi o que aconteceu. Por isso que a gente tem que fazer um esforço e fugir sim, mesmo da prostituição moral, fugir do adultério, fugir da pornografia, fugir da fornicação, cuidar para que a gente não participe de mesas que são consagradas a Satanás, gente que não tem baliza moral, que se envolve em qualquer coisa por conta de interesse financeiro, por conveniência financeira, grupos de pessoas que praticam a corrupção como estilo de vida, infelizmente está cheio aí, e convites não faltam. A gente tem que estar longe desse povo, porque essas pessoas estão efetivamente apartadas da vontade de Deus. Temos que ter esse cuidado, e é o que Jesus nos alerta, é o que Jesus chama, olha, porque Balaque orientou, porque Balaão orientou Balaque nesse sentido, para ofertar outras coisas ao povo de Deus, e o povo caiu. Pela maldição eles não caíram, nem conseguiu lançar,
mas por coisas do mundo, mundanas, que eram ofertadas a Israel, se deu mal. Constantino, na sua época, para que ele pudesse atrair as pessoas, Constantino foi justamente aquele que fez a aliança com o povo cristão, só que não foi uma aliança por conversão. A história conta isso, mas ele fez essa aliança para vencer Maxêncio, que era o imperador do Oriente, do Ocidente. Ele queria ser o imperador do Oriente. E ele fez essa aliança, fez esse acordo com os cristãos, para que ele pudesse vencer, e venceu. Veja bem, e quando as pessoas chegavam para a igreja, ele oferecia, todos pagãos, ele oferecia presentes, ele oferecia coisas, ele oferecia bens, e isso aí acabou atraindo um grande número de pessoas. Só que com a vinda desses pagãos, junto veio a idolatria. A vinda desses pagãos veio as práticas, várias práticas ali que contrariam a Bíblia, contrariam o ensinamento cristão. E aí é que gera mais uma coisa, mais um tipo de situação que a gente vê nas nossas igrejas. Os pastores atraindo as pessoas com campanhas. É campanha, é corrente. Tem irmão que anda com tanta corrente, daqui a pouco ele vai ter que arrumar um caminhão para ver se ele vai carregar tanta corrente. É corrente de tudo. Corrente da prosperidade, corrente da bênção, corrente da cura, corrente... Cara, o cara anda fazendo barulho de corrente, porque é muita corrente. Mas isso atrai as pessoas. Agora, vamos falar um texto aqui, vamos estudar o livro da Bíblia, beleza, de ponta a ponta, vamos do primeiro versículo ao último. Será que vem gente aqui aprender? Será que as pessoas estão interessadas em aprender da Bíblia, da palavra, para que não sejam confundidas por falsos profetas, por falsos ensinamentos, falsas doutrinas? Aí cansa, né? Aí é cansativo, irmão. Aí, né? Não, eu prefiro um culto mais avivado, mais triunfalista. Eu vou lá para ser cheio, eu quero encher minhas baterias, irmão. Vai na autoelétrica, então. Aqui não é lugar, irmão. Quer carregar bateria, não é o lugar. Aqui você tem para se encher de Deus, para buscar o Espírito Santo, para ser orientado pelo Espírito Santo, para aprender da palavra. Aqui é local para aprender de Cristo, para adorar a Cristo, no centro da tua adoração. É local para exaltar a Deus, é local para receber de Deus a salvação. É local para trazer as pessoas que você ama, para orar pelas pessoas que você ama, para que sejam alcançadas pela graça de Deus. Não é para recarregar nada, não. Mas, Jesus também fala aqui de uns tais nicolaítas. Esses nicolaítas, interessante também, né? Eles existiam desde a igreja apostólica. Eles já estavam incomodando lá, perturbando desde a igreja apostólica. E quando Jesus fala de Éfeso, ele elogia Éfeso, porque eles não aceitavam os ensinos dos nicolaítas. Falou, tem a favor de vocês, que vocês não aceitam esse tipo de ensino. Mas em Pérgamo, os nicolaítas trabalharam com força. Lá em Pérgamo eles acharam o lugar. Interessante que Nico significa conquistar, em grego. E laita significa pessoas. Interessante o conceito, né? Não tem nada de curioso, ou essa semelhança aí não é mera coincidência, não. Acolher, vamos agregar, vamos tratar, vamos ter cuidado com isso. Cuidado com isso. O objetivo desses cidadãos aqui, dessas pessoas... E Nicolau, ele é mencionado lá em Atos 6,5, ele era de Antioquia, prosélito, se converteu ao judaísmo e depois ao cristianismo. Ele participava do contexto da igreja, ele estava no contexto da igreja. Só que ora, o que esse cidadão propunha? Qual era a proposta dos nicolaítas? Eles ensinavam que quanto mais o homem pecar, maior seria a graça de Deus manifestada. Quanto mais o homem pecar, maior seria a graça de Deus manifestada. Tem alguma doutrina parecida com isso aí, hoje, que tem sido pregada? Já ouviram falar da tal da hipergraça? Hipergraça propõe exatamente isso. Quanto mais pecar, maior vai ser a oportunidade de Deus manifestar a sua graça e o seu perdão. Porque a vocação de Deus é o quê? É perdoar. Heresia. Falso ensinamento. Isso não vem de Deus. O apóstolo Paulo certamente perguntaria, falou assim, como que a gente vai vivendo o pecado, se nós já morremos para o pecado? A ideia não é você pecar para alcançar mais graça, não. A ideia é você ser santo, separado, andar em santidade, isso é um processo. Não existe esse tipo de doutrina. Agora, isso é pregado aí em um monte de igrejas. Não são poucas, não, um monte. É assim, gente, ó, a maravilha. Por quê? O evangelho é maravilhoso, né? Posso fazer tudo o que eu bem entender, posso pecar, posso fazer tudo o que eu bem quiser,
não tem baliza moral, nenhum impedimento, nada, eu posso fazer tudo e Deus vai me perdoar. Oh, que lindo, não é fantástico? Para que você vai numa igreja então? Para que ir numa igreja perder tempo? Não vá, vai fazer o que bem entende. A palavra de Deus, a graça de Deus, como eu disse, ela não é barata não. A graça de Deus, ela veio a um preço muito alto, preço do sangue de Cristo. Filho de Deus mandado para morrer por nós, morrer em nosso favor, levando sobre ele todo o pecado, sendo absolutamente sem pecado. Fez-se pecado por amor a nós. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Essa grande perversão que havia, essa é uma das grandes perversões que havia ali na cidade de Pérgamo. E Jesus diz o seguinte lá no 16: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha que interessante. Muitos pensam que Jesus vai vir com uma espada na mão, tal, vai acabar com tudo. Não, ele vai vir com a espada da sua boca, diz a Bíblia. O que significa isso? Palavra, Bíblia. Esse é o segredo, essa é a arma, essa é a espada. Por isso que a gente tem que conhecer, motivo a mais. A Bíblia, ela separa juntas e medulas, alma e espírito, ou seja, submetida ao crivo da palavra, temos condições de saber o que é alma e o que é fruto do espírito. Quando a gente olha para uma conduta dentro da igreja, onde que a gente tem que consultar? Onde que a gente tem que saber se aquilo é espírito, se é uma ação espiritual, ou se é simplesmente algo anímico? Só alimentando a própria alma. Bíblia, vê se tem reflexo na Bíblia. Vê lá se você encontra consonância. Vê se você acha algum livro, alguma coisa, algum texto que vai dar amparo àquele tipo de conduta. Você vai saber se a pessoa está simplesmente na alma ou se de fato ela está tendo uma atitude espiritual. Agora, para isso, tem que conhecer. Tem que se dispor a estudar, a buscar. Na Bíblia. Não é nos ministérios aí. Não importa que pastor, apóstolo, irmão Alessandro, não importa nada disso aí. Esquece isso. Bíblia. Confere na Bíblia. É o que eu estou falando também, claro, faz isso, por favor. Chega e confere. Tem que ser feito. Mas, uma pergunta que se faz: por que é, então, que nesse contexto que Jesus fala, por que é que toda igreja deveria se arrepender? Olha, por que toda igreja deveria se arrepender, se não eram todos que estavam pecando, se havia pessoas que guardavam a fidelidade? Voltamos lá ao início, porque havia muitos que toleravam o erro. Não tem que tolerar o erro. A verdade tem que ser pregada, a verdade, ela tem que ser dita. A gente sabe que a apologética cristã hoje, ela está uma coisa bem fora de moda. Alguns até, pastores aí de ministérios grandes, dizem o seguinte, falando, não prega muito doutrina, não, porque a doutrina, ela fragmenta a igreja. A doutrina divide o ministério. A doutrina cria um monte de situações que depois o pastor tem que resolver. Prega aquilo que é mais doce aos ouvidos das pessoas. Dá aquela palavra de alento, dá aquela palavra de amor, dá aquela palavra de não sei o quê, mas é verdade. E a pregação do evangelho? Como é que fica? Não confronta não, que o irmão não volta. Mas você está interessado na salvação da alma dele ou no dinheiro que ele tem no bolso? Infelizmente, irmãos, isso tem acontecido nas igrejas. Infelizmente. Eu só tenho a dizer para os irmãos que se os irmãos têm algum tipo de pensamento, e eu tenho certeza que não, por isso que eu vou dizer. Tenho certeza que não, ninguém aqui tem esse tipo de postura, nem esse tipo de pensamento. Mas se tiver, está no lugar errado, porque aqui a gente prega a Cristo. Aqui a gente prega a verdade, aqui a gente prega a palavra, põe Cristo no lugar que ele deve ser colocado, que é no centro da adoração dessa igreja. Aqui ninguém faz promessa e nem vincula Deus a nenhum tipo de interesse pessoal, porque isso não existe. Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. Mas, estamos concluindo, tá, irmãos? Mas, essa cultura do evangelicalismo hoje, ela tem se dado dessa forma, tem se introduzido justamente porque as pessoas não buscam. O 17 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Olha que legal. A gente fica pensando, falando assim, mas o que seria esse maná escondido? Maná a gente sabe o que é.
Eram justamente aquelas sementes que surgiam da relva, que eram coletadas, torradas, moídas, serviam para alimentar o povo durante 40 anos no deserto. A gente sabe disso. Que não adiantava recolher mais do que devia, que apodrecia, né? No sábado só que pegava em dobro, porque na sexta, para o pessoal não coletar no sábado. A gente sabe disso no contexto bíblico, estudando. Mas, sobre o maná escondido, é diferente. Não é o maná revelado, está muito simples. É o que a gente ainda não conhece. Olha o que diz lá João 6, 49. Vossos pais comeram no maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Seguindo o texto, lá o 57 confirma essas expressões. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos nossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá sempre. Portanto, quando Jesus fala do maná, ele está fazendo menção a quem? A ele mesmo. Está fácil para entender. Que maravilha. Jesus está falando acerca dele mesmo, acerca de si próprio. Irmãos, quando a gente fala de um maná escondido, de um Cristo, um maná escondido que vai ser revelado àqueles que venceram, a gente pode entender claramente que Jesus está falando de algo a mais acerca das excelências dele mesmo, que vão ser nos dadas a conhecer quando nós estivermos face a face com ele. Não acabou. Nós só conhecemos de Cristo aquilo que nós necessitamos para alcançar a salvação. Nós temos muito mais para conhecer de Cristo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 13, 12. A perícope do texto ali de Coríntios vai estar falando sobre o que? Amor, certo? E há uma série de definições sobre amor, o amor é isso, o amor é aquilo e tal. Quando chega lá no 12, olha o que o apóstolo Paulo diz para a gente. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O que a gente tem de Deus hoje? O que a gente conhece de Deus hoje? O que a teologia nos ensina? O que ela nos comunica? Somente parte. O apóstolo Paulo falou, olha, é só um reflexo obscuro que vocês veem acerca do amor de Deus. Entenderam? É só um reflexo obscuro, mas como um espelho. Um espelho, quando a gente olha para o espelho, a gente consegue ver toda a plenitude do que está ao nosso redor, do mundo. A gente vai ver só o que o espelho consegue refletir. É só aquele pedaço aqui atrás, é só isso. A gente vê hoje só em parte. Em parte. Quando tivermos com Deus face a face, Deus vai revelar muito mais dele para nós. Jesus vai revelar muito mais dele para nós. Jesus vai nos dar a conhecer das suas excelências muito mais do que nós podemos imaginar, muito além do que a gente pode pensar. Os segredos que estão escondidos em Cristo vai ser o que nós vamos ter acesso. É claro que a gente não vai conhecer Deus plenamente, assim como ele nos conhece. É demais para nós, é claro. A gente não vai conhecer de maneira exauriente, mas a gente vai ter um conhecimento muito maior do que coisas, do maná escondido que Deus tem separado para nós, e nós vamos vencer. Nós vamos chegar lá, vamos conhecer coisas extraordinárias acerca do nosso Cristo. É assim que vai ser conosco. Não acabou, irmãos, não acabou. Nós estamos só no meio da caminhada, tem coisas muito maiores. Guardem essa esperança, nós vamos chegar lá. E mais, vamos receber ainda Agostinho falando sobre a consciência de Agostinho, lá no livro, capítulo 10 do livro dele, ele fala exatamente sobre isso, faz exegese desse texto, e ele fala exatamente sobre isso. Olha, a gente conhece só uma parte, a gente fala de um estado presente, mas ainda tem um estado futuro, que é muito maior e muito melhor. Mas, Jesus fala aqui de uma pedrinha, uma pedra branca, que nós iremos receber. Quando a gente volta para o contexto histórico em relação a julgamentos, a gente percebe que mesmo naquele contexto da igreja de Pérgamo, ali, e outras igrejas ali também na região, os julgamentos que eram proferidos sempre por colegiados, os julgadores recebiam pedras, brancas e pretas. Ou seja, na hora do julgamento, é depositado no saquetel
a pedrinha de acordo com o entendimento, o julgamento daquela pessoa. Depois, quando aberto, se houvesse a maioria de pedras brancas, absolvição. Se houvesse a maioria de pedras pretas, o juiz proferiria uma sentença condenatória. Era assim que funcionava. Hoje é bem parecido, diferente, mas parecido. Beleza. O que acontece? Jesus disse que nós vamos receber uma pedra branca. Aos que vencerem, vão receber o quê? Uma pedra branca. Significa que nós seremos absolvidos. Absolvidos. Isso é o que está querendo dizer, isso é o que está dizendo o texto. E para além disso, nessa pedra vai estar escrito um novo nome, que só a gente vai conhecer. Portanto, irmãos, quando nós estivermos com Deus, além de sermos absolvidos, além dessa pedra ser o nosso convite para participar das bodas do Cordeiro, para estar com Ele, esse vai ser a senha que a gente vai precisar para estar com Ele. Nós vamos receber de Deus uma nova identidade, um novo nome. Esse homem antigo, esse homem que pecou e que peca muitas vezes com os irmãos, como pessoas comuns que nós somos, mas dependentes da graça de Deus, vai receber uma nova identidade, vai ser uma nova criatura, um novo povo, separado por Deus, para viver numa nova terra, num novo céu. É assim que vai ser, é isso que Jesus está ensinando, por meio dessa carta que enviou aqui a igreja de Pérgamo, e que é uma carta enviada para a Igreja Batista da Esperança. Por isso é que nós temos que entender. Jesus está nos comunicando algo muito importante. Guardemos, pois, a nossa fidelidade. Não vamos abrir mão do Evangelho. Não vamos abrir mão em favor de conceitos mundanos, políticas aí de sei lá o quê. Não. E se a gente foi perseguido e morto, glória a Deus. Glória a Deus. É o que o apóstolo Paulo falou assim: olha, morrer para mim é o quê? É lucro. Fica tranquilo, não vou ter medo do sistema, não. Vamos atuar com fidelidade, guardar a nossa fidelidade, guardar o que Deus tem para nós, para que a gente possa alcançar de fato uma vitória em Cristo, estar com Ele um dia face a face e receber disso tudo que Ele tem para nós. Irmãos, vou dizer uma coisa, eu tenho estudado algumas coisas assim que me tem deixado absolutamente encantado sobre o que Deus tem para revelar para nós. Nós experimentamos quase nada daquilo que Deus tem para nos ofertar. Essa aqui é a verdade. A gente recebe o básico, e com esse básico Deus nos salva. Eu quero dizer para os irmãos que tem coisas que Deus tem a revelar aos nossos corações, ainda nessa terra, que se a gente buscar, e Deus entender que isso é para o benefício do povo e da obra dele, Ele vai conceder. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê a experiência do apóstolo Paulo e fala: gente, eu não cheguei nem perto disso. Tem muito mais. Quando a gente olha para a vida do apóstolo João, ele recebeu nada menos que a revelação do Apocalipse, que a gente está comentando agora. Deus tem muito mais. E eles estavam onde? Já estavam no céu? Não, eles estavam aqui mesmo. Estavam aqui na terra. Pois Deus tem muito mais a se revelar para nós. Basta que nós busquemos, guardemos a nossa fidelidade, sobretudo, para que o Espírito Santo de Deus possa comunicar aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. Amém, irmãos? Aquilo que eu não tive condições de transmitir, que o Senhor complete por meio da ação do Espírito Santo no coração de cada um dos irmãos, para que ganhem discernimento, para que ganhem conhecimento, e que, sobretudo, isso se transforme em atitudes efetivas daqueles que fazem a diferença nessa terra, como sal e luz que nós somos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para encerrar, enquanto o pessoal vem aqui na frente. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, eterno, santo, nós te glorificamos mais uma vez essa noite, porque a tua palavra que o Senhor nos revela traz poderosas instruções para essa igreja, traz poderosas instruções para o teu povo, nos exorta, Pai, a manter, a cultivar a fidelidade com o Senhor. E sabemos, Pai, que isso vai ser uma chave, vai ser ali a nossa porta mesmo de acesso ao Senhor, quando estivermos face a face, conhecendo muito mais das suas excelências, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado mesmo pela tua palavra, Pai. Completa no coração do teu povo aquilo que a gente não tem condição de transmitir, mas o teu Espírito Santo, que é santo e uno com o Senhor, tem plenas condições de dar todo conhecimento, discernimento e entendimento da tua palavra ao teu povo. Faz isso, Pai. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, pela oportunidade de compartilhar e comunicar da tua mensagem santa ao teu povo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Gostaria de convidar a amada igreja a ficar de pé.